Deixa eu confirmar, ainda não sei. E aí, Pamela, a gente iniciou aqui agora, a gente está esperando 5 minutinhos para ver se o pessoal vai entrar. A gente ia fazer pelo Instagram, mas não deu muito certo. A gente teve uns probleminhas, mas aí a gente aguarda um minutinho. Tá? O dia que a gente fizer uma live e sair tudo certo, vai ter alguma coisa errada. Verdade. Ai, gente. É. Ei, Rosanita. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Sim. Ó, que beleza. Muito bom. Muito legal. Você quer iniciar de uma vez, ô Jusmara? Vamos iniciar, né? Ei, Aida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, sejam muito bem-vindas. Nós tivemos alguns contratempos tecnológicos, eu acho que é muito mais da pessoa aqui, tá? Eu tenho sempre uma dificuldade muito grande cada vez que eu vou fazer live, sempre alguma coisa sai errada. Mas no começo dá errado, né? Mas no fim dá tudo certo. Uhum. Então, hoje nós estamos nos propondo a falar sobre as 5 feridas da criança interior, né? O que nós vamos falar é baseado nesse livro aqui, ó, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. Mas só que esse assunto é um assunto muito extenso. Então, o que, que nós vamos fazer? Hoje nós vamos introduzir o tema e depois nós vamos fazer outras lives onde em cada uma nós vamos falar sobre uma das feridas específicas, né? Porque não dá para falar... Hoje nós vamos fazer só uma introdução. Mas para a gente aprofundar em cada uma delas, como é muito extenso, a gente vai ter que fazer uma live para cada uma das feridas. Essa é a nossa proposta, tá? Mas a gente conta com a participação de vocês, tá bom? Então, na verdade, vai ser uma troca que nós vamos fazer aqui. Quer começar, Raíssa? Que eu pensei, né? A primeira coisa que fala aqui que me chamou a atenção nesse livro, quando ele fala assim que quando uma criança nasce, ela precisa ser ela mesma, sabe? Ela vem para ser ela mesma, vem na família, né? Viver experiências até ela conseguir aceitar ela mesma, porque e se amar, né? E se amar sendo o que ela é. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente vai se moldando, porque os nossos pais, eles vão falando para a gente, vão incluindo crenças na gente, que a gente vai mudando isso. O que a gente mais quer é o amor dos pais, é o olhar de aprovação deles. Então, o que, que a gente acaba fazendo? A gente acaba olhando para esses pais e tentando ser aquela criança que é aceita, né? Tentando ser aquela criança para agradar os nossos pais. E com isso a gente vai crescendo e se tornando, às vezes, aquela criança mais impulsiva, mais raivosa, com uma mistura de sentimento, porque a gente não dá conta, né? Não deu conta da gente ser a gente mesmo. E isso faz com que a gente fique com raiva, a gente se revolte. Aí crescem as crianças, né? Que com aqueles ímpetos de raiva, de repente eu estou desequilibrada, de repente eu estou sempre adoecendo, né? E esse processo aí começa esse processo da não aceitação. A gente não aceita quem a gente é, né? E a gente não aceitando quem a gente não pode ser uma pessoa natural,
A gente não pode ser uma criança natural. Aí a gente vai criando essa personalidade, né, de agradar o outro. A gente vai criando essas máscaras que a gente vai usando no decorrer do tempo. Pegando um gancho nisso que você está falando, né? Tem uma frase do livro que ela diz o seguinte: o que você falou, todos nós nascemos com a mesma missão neste planeta, viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Isso. Então, ela fala o seguinte: quando a gente não consegue fazer isso, porque muitas vezes a gente sente culpa quando a gente percebe que a gente não consegue corresponder a essa expectativa dos pais, né? Ou as demandas que vêm do externo. Então, a gente começa a se sentir culpado, começa a se julgar. E aí, o que acontece? A gente começa a viver uma repetição. Então, tudo aquilo que a gente tem dificuldade, a gente vai repetindo, porque em cada coisa que se repete na nossa vida, ali tem algo que a gente precisa aprender. É muito interessante. Toda repetição quer nos mostrar algo. E enquanto a gente não conseguir olhar para isso e não conseguir aceitar o que precisa ser aceito, a gente vai continuar vivendo mergulhado na culpa, na compulsão à repetição, ou nas doenças, uma série de coisas que vai mostrando para a gente que a nossa vida está em desequilíbrio, está em desarmonia. A mesma coisa da pessoa, vamos pensar no relacionamento, né? Tem gente que fala assim, eu tenho o dedo podre, tá sempre tendo a mesma pessoa, tá sempre trazendo o mesmo tipo, né, de pessoa para si, né? É porque ela lá atrás, ela ainda não aprendeu com a experiência a aceitar ela mesma, como ela é, né? Ela ainda está se julgando, está criando remorso, culpa, julgamento, medo, Crítica. Né? Crítica, exatamente. Né? Porque, na verdade, a gente tem muito medo da crítica, do olhar do outro, né? Da crítica, do julgamento. Mas, na verdade, muitas vezes, nós somos os piores, né? Nós somos os nossos grandes carrascos, né? Porque pior do que aceitar a crítica, o julgamento, a culpa que vem do outro, muitas vezes nós é que fazemos isso com a gente mesmo. Né? Então, assim, sempre a gente repete essa questão, né? Porque a gente não, os pais, porque tudo começa nos nossos pais. Mas não é que a culpa é dos pais. Muitas vezes é a forma como a gente percebe a educação que a gente recebeu ou tudo aquilo que os nossos pais conseguiram nos dar. Né? E aí, muitas vezes, a gente culpa os pais e automaticamente se culpa também. E aí que começa esse ciclo vicioso de repetição. Me fez pensar aqui, tem uma parte também que fala que você aceitar não significa concordar. Né? Quando a gente aceita uma situação, não significa que a gente vai ficar ali concordando com ela, né? Fazendo ali... a gente acaba entrando numa questão de ser boazinha, né? Quando a gente concorda. Então, a gente pode aceitar, tipo assim, essa é a realidade. E não tem como ser mudada. Mas a gente não dá para a gente concordar. Por exemplo, eu posso olhar e falar assim, eu não concordo com aquilo ali, eu não gosto daquilo ali, eu tenho o direito de odiar uma pessoa. E a gente se conceder esse direito, né, de fazer isso, de não concordar com aquilo que está acontecendo. Mas, se a gente não pode mudar... Na verdade, é parar de brigar, né? Parar de brigar com os acontecimentos ou com as pessoas. Essa briga que a gente muitas vezes alimenta internamente, né? De não querer, não aceitar. De querer que... mas eu queria que fosse diferente. Não adianta eu querer que seja diferente. Isso não vai fazer com que as coisas sejam diferentes. Né? Então, assim, eu aceito que tudo é do jeito que é, que as coisas são do jeito que são, não numa postura de conformismo e de passividade, mas é de
diante disso que se apresenta, do jeito que se apresenta, o que eu posso fazer? Isso muda tudo. Isso nos empodera para exatamente poder agir, né? Saber que eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar as coisas que já passaram, mas eu posso mudar a minha maneira de olhar para os acontecimentos. E ao mudar a forma de encarar o que acontece, eu tenho força para agir diferente. Porque quando a gente entra nessa briga de eu não aceito, eu queria que tivesse sido diferente, eu quero que a pessoa seja diferente, a gente fica brigando e não sai do lugar. Isso nos paralisa. Eu acho que é a mesma coisa que eu acho que o que você está falando, se parar de brigar, me fez pensar em olhar para ver assim, qual que é o benefício daquilo que está acontecendo, né? Em que eu posso me beneficiar, ou seja, o que, que eu posso aprender com essa experiência, né? O que, que eu posso fazer diante de tudo que eu não concordo, mas eu preciso aceitar porque é me trazendo. Uhum. Deu uma travada. Ah, tá. Deve ser a internet. Então, assim, qual que é o benefício que eu estou tendo? Qual que é o aprendizado que eu estou tendo diante daquilo que está acontecendo comigo? E não é só o aprendizado de falar assim, eu aprendi que eu não posso julgar, que eu não posso fazer isso. Não é só isso. Eu preciso ir mais profundamente dentro de mim. Porque as feridas que a gente está falando, né, que esse livro traz, são feridas da alma, né, que a gente impede a nossa alma de ser ela mesma. A gente impede de encontrar com algo tão interior que a gente pode dizer de o Deus interior que a gente tem. Né? O que está me impedindo de ser eu mesma e não está deixando com que eu perceba toda essa experiência, toda essa coisa ruim, né? Mas o que está fazendo eu perceber tudo isso? O que está fazendo com que possa melhorar o que existe dentro de mim? A autora do livro, ela fala o seguinte, que essas feridas que a gente traz, elas podem ser resumidas, sintetizadas em 5 feridas, né? Que elas começam lá na infância e às vezes até antes da gente nascer, dentro, né, lá na gestação, e elas vão nos acompanhar ao longo da vida. Então, ela fala de 5 feridas. As feridas são a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Então, e elas estão nessa ordem. Por exemplo, a ferida da rejeição é a ferida mais profunda, é aquela que é a primeira que surge muitas vezes. E para cada ferida existe uma máscara. Por quê? Para a gente lidar com o sofrimento que cada uma delas traz, a gente precisa de criar estratégias. E as estratégias são as máscaras que a gente vai utilizando ao longo da vida, que são, por exemplo, para a ferida da rejeição é a máscara do escapista. Para a ferida do abandono é a máscara do dependente. Para a ferida da humilhação é a máscara do masoquista. Da traição, a máscara é o controlador. E da injustiça, a máscara é o rígido. São os traços de caráter, né? Que a gente pode falar sobre os traços de caráter. Eu estava até pesquisando sobre isso, a relação dos traços de caráter com as feridas. E eu até anotei aqui a respeito, mas eu acho que a gente não vai entrar nisso agora não, porque senão nós vamos misturar tudo e vai ficar mais complexo. Então, o que acontece? Em cada ferida, essas feridas, elas inclusive, elas interferem no formato do nosso corpo. Então, assim, para cada tipo de ferida, existe um tipo de biotipo.
Então, ela fala o seguinte, se você quer, é lógico que a coisa não é simples assim, tá, gente? Mas ela fala que uma das formas de você perceber qual que é a sua ferida predominante é observar as características do seu corpo. Só que essa questão nós vamos trazer mais para frente quando a gente estiver falando de cada uma delas. Né? Uhum. Mas Sim, acho que eu estava falando, falhou aqui a internet, não foi? teve uma hora que deu uma travada. Essas máscaras, né? Essas máscaras aqui, a gente também tem que pensar que a gente acaba fazendo cada uma delas como uma forma de sobrevivência, né? Uhum. Uma forma da gente aprender a lidar com a situação que está acontecendo ali, que a gente acaba carregando por muito tempo. Tem um exemplo aqui no livro, que eu até falei no grupo de mães que aconteceu segunda-feira, você falou desse. Você chegou a falar? Porque parece que na internet, não sei o que deu que você chegou a falar sobre essa. Não, do Exemplo. exemplo do livro, não. Voltando um pouquinho, assim, antes das máscaras, tem um exemplo aqui no livro que fala assim, que um pai queria ter um menino de filho. E aí, esse menino, a criança nasce uma menina. E aí esse pai rejeita a menina, né? Então ela cresce, ela nasce com essa ferida da rejeição. E aí o que acontece? Ela, né, com essa rejeição, esse sentimento que ela tem, ela odeia esse pai, né? Ela sente um ódio, porque ela é uma menina e ele queria um menino, e ele rejeita ela. E quando ela, né, entender que ela pode odiar esse pai, que ela tem o direito de odiar, e que também esse pai tem o direito de querer. A Pamela está perguntando qual a máscara da rejeição, que ela não ouviu. É o escapista. O escapista seria assim, uma tentativa de fugir da situação. Eu Uhum. fujo para não ser ferido novamente. Isso mesmo, de nada, Pamela. Então, assim, a gente entender que essas máscaras que a gente cria, né, essa forma de personalidade, de ver o mundo, vamos falar assim, essa rigidez ou esse escapismo aí, né, esse controle, né, tudo, cada uma aí, cada ferida faz com que a gente se julgue tanto, tanto, que o nosso ego não permite que a gente se aceite. Então, a gente vai criando essas máscaras por causa desse ego, por causa das crenças que a gente ouve desde a infância, e aí a gente vai criando isso. Então, a gente vai fingindo que aquilo ali, aquela dor, não existe. Por isso, as máscaras. Né? A gente coloca toda a dor para dentro, a gente para esconder aquilo ali, aí a gente cria essas máscaras para a gente sobreviver, é como se fosse uma sobrevivência, né? E a gente só passa a viver quando a gente aceita. E aí, a partir do momento que a gente aceita que eu posso odiar esse pai e que o pai também pode desejar ter um menino, Uhum. né? Quando a gente aceita que cada um também é ser humano e passa por uma história, a gente começa um processo de cura. Não vai falar porque demora anos, né? Não é simples se curar, né? Assim, e mesmo tendo o direito de odiar o pai, esse é o pai que eu tenho, e Uhum. graças a ele eu nasci, né? O Uhum. pai ou a mãe. E assim, no livro traz esse exemplo, né, do Sim. pai que queria um menino e nasceu uma menina. Mas, aí a menina se sente rejeitada. Mas, às vezes, só o fato, não significa que, porque os pais, ou um ou outro, quis ou um menino ou uma menina e nasceu o sexo oposto, que houve uma rejeição. Só que a criança lá na barriga da mãe, ela pode se sentir rejeitada. Então, não necessariamente precisa haver a rejeição. É o que a criança sente ainda lá na barriga. Então, Uhum. ela se sente rejeitada.
Por quê? O fato do pai ou da mãe querer um menino e nascer uma menina, ele queria o menino e nasceu a menina, mas não significa que ele rejeitou a menina. Ele só tinha uma preferência pelo menino, né? Mas a criança lá na barriga sente isso. Ah, então quer dizer que meu pai não gosta de mim. E muitas vezes a gente não tem, na maioria das vezes a gente não tem consciência de nada disso, né? Então assim, e é difícil para a gente muitas vezes aceitar que eu me sinto rejeitado pelo meu pai ou pela minha mãe. Só que o que a gente faz? A gente usa a máscara como uma estratégia de sobrevivência, só que o que eu falei lá agora há pouco, a repetição. Aí, se eu tenho dificuldade de aceitar isso, eu vou atrair para a minha vida situações e pessoas que vão novamente fazer, né, coisas ou ter determinados comportamentos onde novamente eu vou me sentir rejeitada. Uhum. Então, enquanto eu não voltar lá na fonte de entender que meu pai ou minha mãe tem o direito de me rejeitar, e eu tenho o direito de ficar triste com isso, ou igual a Raíssa falou, eu tenho o direito de odiar meu pai, odiar minha mãe por isso, mas ainda assim é o pai e é a mãe que eu tenho, e graças a eles eu nasci. Uhum. Então, isso traz uma libertação, né? É uma libertação. Nossa, é uma libertação. Aí você pode viver. Uhum. Deixar de sobreviver para viver. Né? E pegando esse gancho aí, trazendo outro exemplo do próprio livro. A pessoa está lá, machucada, com a ferida da rejeição. Né? A gente está falando da rejeição por causa do exemplo, né? Está lá com a ferida, uma das feridas. Aí ela vai lá e põe a luva. Vamos pensar no ego. Ela vai lá e põe a luva. Está machucado, para ela fingir que não está machucada. Ela não está vendo aquilo ali, mas está ali o machucado. E aí vem uma pessoa com todo o amor e carinho e pega na mão dela. Mas a mão dela está machucada, a outra pessoa não sabe. Mas pega com muito amor. E o que ela faz? Ai, tá doendo, doeu. E aí, o que ela faz? Ela acaba repelindo essa pessoa. Ela acaba acreditando que aquela pessoa veio para machucar ela. Mas não é, ela já está machucada. Aquela pessoa, às vezes, veio com amor, mas ela não está vendo isso. Né? Ela está com a ferida tão grande ali que ela está tentando esquecer, tentando fingir que não, né? Fingir que não existe, criando essa máscara, né? Que ela não percebe que o outro está vindo com amor. Então ela acaba julgando essa outra pessoa. E com esse julgamento, mais uma repetição, e aí vem a rejeição de novo, e aí vem mais. Nossa, é assim, é um ciclo, né? O que eu acho muito legal é que, assim, tomar consciência disso tudo nos ajuda, igual a gente já tinha falado, aceitar as coisas como elas são, parar de brigar com o que aconteceu e olhar para as nossas feridas e tratar as nossas feridas da maneira correta, para não precisar ficar repetindo, né? Igual a Raíssa falou, eu estou com a mão machucada, coloco a luva, só que eu não tratei a ferida. Então, todos que, de alguma forma, esbarrar na minha mão, vai fazer com que doa de novo. E talvez doa mais ainda. Né? Como não foi tratado, ela continua aberta, ela continua sangrando, ela continua doendo. Uhum. Né? Quando a gente tem a capacidade de aceitar as coisas como elas são, a gente tem também a possibilidade de curar aquilo que dói, aquilo que está aberto, e aceitar que o outro tem o direito de ter a opinião dele, tem o direito de ter as escolhas dele, da mesma forma que eu tenho o direito de ter a minha opinião, tenho direito às minhas escolhas, e está tudo certo. Não preciso ficar perdendo tempo de ficar tentando convencer o outro ou me convencer de que eu que estou certa. Né? É Uhum. saber que existem pontos de vista diferentes, só isso.
Né? E aí a gente vê, se a gente for analisar, é muito interessante, que se a gente trouxer isso para uma dimensão maior, vamos pensar assim, no espaço social, né? Porque o que, que acontece? Nós somos, cada um de nós, se a gente parar para pensar, somos três dimensões interligadas: o físico, o psíquico e o espiritual. Né? Então, como essas três dimensões elas estão interligadas, o que acontece numa dimensão interfere na outra. Vou dar um exemplo disso. Vamos imaginar uma criança que não teve as suas necessidades básicas atendidas logo lá no início da vida. Isso vai trazer reflexo no emocional dela. Certamente ela vai ter algum problema emocional, vai ter reflexo no desenvolvimento físico e vai ter reflexo na dimensão espiritual. Porque o que a gente chama de dimensão espiritual? Não tem a ver só com religião. A religião é uma das coisas que compõe a dimensão espiritual. A dimensão espiritual está muito mais relacionada ao sentido da vida. Então, uma criança que não teve as necessidades básicas atendidas no começo da vida, não vai ter um desenvolvimento físico adequado, ela pode ficar com problemas emocionais graves e quando ela pensar assim, no sentido que a vida dela tem, talvez ela não vai achar que a vida dela seja importante. Né? E aí, se a gente e essas três dimensões, elas estão inseridas num contexto social. Então, aquilo que eu falei, quando a gente começa a brigar, querer impor o ponto de vista da gente, ou querer convencer o outro, não, eu que estou certa, não, você que está errado, se a gente leva isso para uma dimensão social, olha o que está acontecendo no nosso mundo. Se a gente vai para a dimensão política, a gente vê a polarização. Então, parece assim, se eu sou do partido A, necessariamente eu tenho que ser contra o partido B. Se eu sou do partido B, eu não posso concordar com nada que o partido A, né, fala. E virou essa confusão que a gente está vendo aí, né, que acaba afetando outras áreas da nossa vida, né? A gente tem visto isso desde, né, já tem um bom tempo que a gente está vivenciando isso e pagando caro por isso. Uhum. Bem caro. Olha só como que as coisas são mais, né, são mais complexas do que a gente imagina. A gente está falando de uma coisa, mas olha a dimensão que isso vai tomando. Uhum. E pensando nisso tudo, né, me fez pensar nessas brigas todas. Tem uma parte aqui bem interessante que eu vou trazer aqui do livro, da criança que age com naturalidade, que é equilibrada e se dá o direito de ser ela mesma, não é acometida por nenhum tipo de crise. Então, se a gente parar para pensar hoje em dia e o mundo que a gente está vivendo, né, onde as crianças elas têm que ser quietas, inclusive, vamos pensar na escola. A escola hoje você não pode nem correr, gente, você não pode correr mais na escola, não. Você não pode brincar no recreio, praticamente. Né? Então, assim, não pode bola, você não pode levar, você não pode pegar emprestado, você não pode jogar bola na escola. Então, assim, as crianças não estão podendo ser criança. Uhum. Então, elas estão tendo que ser um ser super quieto, super obediente. E com isso elas vão crescendo e não vão poder ser elas mesmas, não são aceitas por serem elas mesmas. E aí está aqui com algumas fases interessantíssimas, que fala assim: após conhecer a alegria de ser ela mesma, que é a primeira fase da sua existência, que é o bebê, ela é a primeira fase da existência, que é a alegria de ser ela mesma. Aí depois vem a segunda fase da existência, é a dor de não ter o direito de agir assim, com alegria. E aí, depois, o período de crise e revolta é a terceira fase. Por ela não poder, por ver essa dor, ela começa a ficar em crise e revolta. E aí ela vai criar essa personalidade, tornando-se o que os outros querem que ela seja.
Então, olha só, e algumas pessoas permanecem paralisadas na terceira fase a vida inteira, que é a da revolta. Então, às vezes, a gente vê a criança crescendo, uma criança revoltada, tudo que a gente fala, ela é contra, tudo que não sei o quê, é revoltada da vida. A gente vê os adolescentes, não, esse daqui é rebelde, não é assim? Rebelde sem causa? Não tem termo? É. Então, assim, aí a gente vê, ele não está tendo o direito de ser, às vezes lá atrás, não teve o direito de ser ele mesmo, e aí ele cresce nessa revolta, né? Ele fica na terceira fase, né? E a quarta fase é onde a gente cria essas diversas máscaras. Né? Então, olha só que como que a infância fala da nossa vida toda. Eu ouvi uma frase um dia, eu não lembro quem me trouxe essa frase, falando assim que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Uhum. Né? Então, a gente às vezes acha que a gente se tornou muito bacana, que a gente se tornou pessoas de bem, que a gente se tornou isso e aquilo, a gente não tem problema nenhum. Aí é o quê? É o ego mascarando, escondendo. Eu estou lá com a luva. E é por isso que o nome da live é As Feridas da Criança Interior. Por quê? O que a gente viveu na nossa infância vai nos acompanhar a vida toda. Então, a criança que a gente foi um dia, ela vai continuar conosco para sempre. E enquanto a gente não olhar para essa criança com amor e com aceitação, ela vai viver isso que a Raíssa acabou de falar. Ela, em alguns momentos, vai se manifestar como o adolescente rebelde ou como o adulto rebelde. Ela vai, muitas vezes, se punir de alguma forma, seja adoecendo, seja buscando relacionamentos abusivos, seja se envolvendo com drogas ou com outros vícios, né? Então, enquanto a gente... E eu falo que, assim, da mesma forma que a criança faz pirraça no sentido de chorar, sapatear, muitas vezes até rolar no chão, o adulto também faz pirraça, só muda a forma, né? O adulto não vai rolar no chão e não vai espernear, igual a criança, mas vai parar de falar, vai ficar emburrado, né? Eu acho muito interessante essa expressão, emburrado, né? Porque se a gente parar para observar tá? a palavra, pois é, mas o que é emburrado? Não está usando a inteligência, né? Ficou emburrado. Deixou a inteligência de lado e começou a fazer pirraça. Estou aprendendo a deixar de fechar o burrito, né? Que fala. Estou aprendendo a deixar de fechar a cara, que isso é uma questão da criança. E eu consegui enxergar isso, sabe? E isso é tão interessante que eu falei assim, gente, olha que criancinha que eu sou. Né? Eu estou fechando a cara, por quê? Porque aquela pessoa ela está indo contra algo que eu acredito que é verdade. Uhum. Muitas Mas vezes. que ela não acredita, né? Muitas vezes, por trás de um adulto agressivo, existe uma criança ferida. Na maioria das vezes. Né? Eu achei muito legal uma frase do livro, olha só. Na vida não existem pessoas culpadas, apenas pessoas sofredoras. Olha como que é forte essa frase. Né? E quantas vezes a gente julga o outro com a maior facilidade? Por aquilo que a gente vê. Eu sempre falo que por trás daquilo que a gente vê tem toda uma história que a gente não conhece e que muda tudo. Né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa agressiva, mas por trás dessa agressividade existe um sofrimento muito grande que a gente não faz nem ideia. É. E essas máscaras não precisam ser permanentes, né? E sempre há tempo. De sobrevivência, né? Então, elas podem ser dispensadas na medida em que a gente se aceitar, na medida em que a gente for capaz de acolher a nossa criança. E ser alegre de novo, como na primeira fase, né? E graças a Deus tem formas de a gente curar essa criança.
né? Então, mais para frente nós vamos falar disso, quando a gente estiver falando de cada uma delas. Em cada uma delas tem as estratégias também de cura. O que é possível fazer para curar? Então, tem terapia, uma delas, né? E quantas vezes na terapia a gente vê um adulto falando e, de repente, a gente vê a criança ferida se manifestar. É Nossa, é muito muito claro. interessante. É muito interessante isso. Né? E aí, qual que é a função do terapeuta? Acolher essa criança. Por quê? A pessoa que está ali diante de nós, ela precisa fazer a experiência da confiança, ela precisa ser aceita para ela, muitas vezes, conseguir se aceitar. Então, ela precisa de ser aceita por alguém para depois ela mesma conseguir se aceitar. Ela precisa de alguém que a confirme para ela ser capaz de ter segurança para caminhar sozinha. Que bacana, né? Muito. E a gente saber que tem alguém segurando ali na mão, que tem alguém apoiando, que a gente não está sozinho, dá mais força para a criança fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, eu fiz uma dinâmica outro dia, né? E que a adulta olhava para a criança e abraçava essa criança, acolhia essa criança. E via que o quanto que aquela criança estava precisando de ser vista, que ela estava com os medos, que ela se sentiu abandonada, que ela se sentiu muito culpada por coisas que nem eram com ela que acontecia, né? Mas ela acreditava que era culpada. Então, a forma, às vezes, que o pai fala, que a mãe fala, não é a mesma como o filho recebe. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Como que nós estamos falando com nossos filhos e como que nós estamos agindo com a gente mesmo, né? Qual o respeito que a gente está tendo com a gente mesmo, E, na né? verdade, não é só os pais, né? Quantas vezes na nossa comunicação com as pessoas a gente fala uma coisa, a pessoa ouve outra completamente diferente, ou o contrário, né? A pessoa fala uma coisa e ainda mais quando aquilo que vem esbarra na nossa ferida. Pronto, aí acabou. Aí realmente a gente vai ouvir o que a gente quer, ou o que a gente dá conta, né? Nem é o que a gente quer, é o que a gente dá conta. E às vezes a outra pessoa tem resistência, né? Só Esses que dias eu estava atendendo uma mãe, conversando com a mãe a respeito do filho, né? E aí eu falando para ela que ela estava falando da dificuldade que o filho tem de ouvir um não. Mas aí a gente vai conversando e a gente entende o porquê que ele tem tanta dificuldade de ouvir um não. Porque ele se sente rejeitado cada vez que ele ouve um não. Toca na ferida dele. E aí, quando toca na ferida, o que eu faço? Pois é, aí fala assim, então quer dizer que não pode falar não para a criança, porque senão ela vai tocar na ferida, ela vai ficar traumatizada. Não, gente, pelo amor de Deus, tem que colocar limite sim, mas é a forma como as coisas são feitas, né? Tem várias maneiras de você colocar limite, tem várias maneiras de você falar um não. É a forma como fala que muda tudo. Isso. E às vezes aquela forma daquela criança está fazendo com que você, adulto, né, esteja tendo a possibilidade de uma experiência de também olhar o que ficou para você, por que essa forma não está dando certo? Porque o que está acontecendo com essa experiência aí, né? Com relação à criança? É uma forma que você tem também de olhar. Às vezes aquela criança está trazendo uma experiência para que você mexa naquilo que você precisa dentro de você. Né? Agarrou de novo, gente? Não, Não, tá agarrando. não. Agarrou, não. Não. Então, assim, é importante a gente olhar para a gente. E para aquela ferida cicatrizar, a gente precisa ir lá, limpar. Como que você limpa sem botar a mão na sujeira? Como que você limpa um lugar que está sujo sem encostar na sujeira? Mesmo que você ponha luva, mesmo que você pegue a vassoura, de alguma forma você vai ter que mexer lá. E aí,
como que você não vai se curar, como que você vai se curar sem mexer naquilo que está sujo, naquilo que dói? Não tem como, né? Aqui, olha que outra frase legal do livro, olha. O corpo, que eu falei que as feridas, elas acabam interferindo no formato do nosso corpo, né? Aí ele fala o seguinte, o corpo é tão inteligente que sempre encontra um meio de nos informar o que precisamos resolver. Deus utiliza nosso corpo para falar conosco. Olha que lindo. E quantas vezes a gente vê pessoas que ficam brigando, não se aceita porque, eu sou gorda, eu sou alta, eu sou magro demais, eu sou baixo demais, não sei o quê, né? Quando, na verdade, cada um é o que é, tem um motivo de si. E você é importante, independente do formato do seu corpo, da cor da sua pele, da cor dos seus olhos. E aquilo que você reflete tem uma mensagem ali de algo que você precisa resolver, como a Raíssa acabou de falar. É necessário, né? E dar o processo de cura, dar o passo para esse processo da cura, é começar nessa aceitação. Esse é o início de tudo, né? Se aceitar e aceitar a realidade como é. E aí, para que isso aconteça, necessariamente precisa do processo de autoconhecimento. É muito interessante, que todas as nossas lives vai voltar sempre nessa questão do autoconhecimento, né? Porque, na verdade, é isso, né? Como que você vai fazer algo sem se conhecer, sem saber? E você está falando de algo da alma, de um Deus, e lá ele fala que você tem que se conhecer, você tem que fazer, né? Se você for estudar sobre Deus, lá ele fala, você precisa se conhecer, né? Tudo vem da mente, do autoconhecimento. Gente, eu acho que Deus é física quântica pura, né? Então, se você for estudar ali a física quântica, que é algo que eu indico, né? Que é tão interessante, é bacana demais, é falar do propósito da vida, é falar da vida, falar da natureza, falar do propósito da gente estar aqui. E a vida sem propósito, ela não tem sentido. E a fé, não só na vida, mas a fé em si mesmo, né, acreditar em si mesmo, é essa aceitação da gente ter força através da fé, é que se cria a esperança. Então, sem esperança, como é que você vai viver? Não tem como. Então, é onde volta lá no como é que você falou, Jucimara? É a mente, o espírito que você falou? Os três juntos? As dimensões, o físico, o psíquico ou o emocional e o espiritual. Exatamente. É tudo que junto. Está englobado pelo social, né? Então, assim, Isso. uma coisa interfere na outra. Isso. E lembrando que as crenças que também vão moldando a gente para que a gente se torne o que a gente se tornou. E a gente é o que tinha que ser necessário. A gente se tornou alguém hoje para poder sobreviver, para poder viver, para poder crescer. Então, a gente tem que se aceitar como é e ter compaixão da gente mesmo de entender que a gente é assim porque foi necessário. Lembrando que não existe pessoas culpadas, existe pessoas sofredoras. Exato. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Não? Para me poder, que eu fiquei assim, porque foi dito, né, que, por exemplo, pelo exemplo, a criança já sente a rejeição, aí seria uma ferida. Essas feridas, elas podem mudar, e depois ela pode essa mesma pessoa pode sentir o abandono, ou depois ela pode sentir a humilhação, a traição, ou ela tem aquela ferida e ela carrega essa ferida, e aí ela fica sempre nesse processo repetitivo? Na verdade, ou não, ela pode mudar, sara aquela ferida e
na caminhada surge a traição, aí outra ferida, ela tem que dar conta desse sofrimento. Eu fiquei nessa dúvida, se é uma coisa que acontece e ela carrega, ou são coisas, são feridas que curam, e aí surgem outras, ela não dá conta, sabe? Eu não sei do que está aí no livro. Aí eu fiquei assim. Sempre vai ter uma ferida predominante, né? Mas nós temos características de todas elas, né? Então, é lógico que em determinado, pode ser, por exemplo, que em um determinado momento da vida eu consiga lidar melhor. Vamos imaginar que eu tenha, e eu estudando, eu cheguei à conclusão de que eu tenho muitas características da primeira, da rejeição. Então, vamos imaginar que eu vou trabalhando e eu consiga lidar melhor com essa ferida. Então, eu consegui conviver com ela, beleza, me aceitei, estou me amando, mas em algum momento da vida, agora eu estou curada. Mas pode ser que lá na frente, alguma situação desencadeie novamente, né? Faça aquela ferida sangrar novamente. Ou outras, né? Então, assim, por quê? Eu falo sempre isso, nós estamos nessa escola chamada vida. E a gente não está aqui por acaso, por acidente. A gente está aqui para evoluir. E a gente só consegue evoluir, igual nós falamos, na medida em que a gente vai se conhecendo, olhando para a nossa sombra, resolvendo as questões que nós precisamos resolver, que nós viemos aqui para resolver. Só que muitas vezes a gente não tem consciência delas. Mas a forma como a gente vai vivendo, as situações que vão acontecendo, vai nos dando dicas. Se a gente estiver desatento, a gente cai, por exemplo, no vitimismo, né, na culpa, e não sai do lugar. Mas se a gente começar a prestar atenção, opa, mas tem uma situação na minha vida que se repete sempre. Eu mudo, e de repente está de novo passando pela mesma coisa, alguma coisa semelhante. Então, eu preciso olhar para essa situação de uma forma mais amorosa, talvez, né? Ficar mais atento, porque daí tem algo para me ensinar. As doenças, eu falo sempre, ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, né? Porque quando a gente fica doente, não é bom. E muitas vezes a gente vê a doença como uma inimiga, quando, na verdade, a doença vem para nos ajudar a perceber que tem algo que a gente faz que não está legal. E, antes da doença se manifestar no corpo, ela se manifesta no espírito. Olha que interessante. Então, assim, mas só que o que acontece, muitas vezes, a gente vai ignorando. Tem um livro que fala, o corpo fala. Aí eu falo que assim, o corpo da gente fala, e fala mesmo. Se a gente ignorar, ele grita. Se a gente continuar ignorando, ele para. E aí é quando a gente fica doente, fica de cama, que a gente não consegue trabalhar, que a gente não consegue fazer as coisas que a gente precisa fazer. Só que antes de chegar nesse ponto, muitos avisos foram dados e a gente ignorou. Sim. E também pode acontecer de traumas, né, que vão acontecendo diante da vida, às vezes um acidente, né, aí alguma coisa acontece na vida da pessoa que causa um trauma ali, que não precisa, às vezes, ter sido na infância, mas um acidente grave, alguma coisa pode acontecer que vai gerar também alguma ferida e vai gerar alguma situação onde ela vai ter que estar sempre observando, sempre tratando, sempre vai acontecer alguma coisa, mas geralmente o que a gente fala de sofrimento é aquilo que a gente vai carregando desde a infância até por muito tempo, né, por longo tempo. Né? Mas sempre é possível. Tem gente que tem a ferida da rejeição e a do abandono junto. Né? Tem gente que tem a rejeição e a humilhação junto. Tem gente que tem, sim. E as piores são da rejeição e do abandono. Né? Tem um filósofo que fala que o importante não é o que nos acontece, mas é o que a gente faz com aquilo que nos acontece. Né? Então, é isso. Como eu disse, se a gente fica brigando, a gente não sai do lugar. Não. Mas, eu não sou feliz porque fui rejeitada, porque fui abandonada, ou sei lá o quê. Né?
alguma das feridas aí. Mas tá, tudo bem, lógico, eu tenho o direito de ficar triste, eu tenho o direito de ficar brava, tenho direito de tudo. Eu falo que a gente precisa, inclusive, entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Só que tudo na vida tem prazo de validade. Se a gente ficar eternamente lá no sofrimento, na tristeza, e aí? Tá, eu tô triste, vou acolher essa tristeza porque ela faz parte de mim, mas e aí? E agora? O que eu vou fazer com isso? Vou passar a vida, o resto da minha vida lamentando e deixando passar todas as oportunidades que eu tenho de mudar isso, porque um dia eu fui rejeitada? Aí é o medo, né? É o medo que vai impedir a A resistência, pirraça, vai né? A impedir pirraça da a criança. raça, a raiva, a revolta, né? Que vai impedir de mexer na sujeira para poder se curar e seguir adiante, né? Acho que é isso, né? Isso. Acho que a gente pode parar por Aí, aqui. na próxima live, nós vamos falar sobre a rejeição, mais detalhadamente. Se vocês podem dizer de novo o nome do livro? Eu comecei, eu estava meia... Livro As 5 Feridas Emocionais. Você falou a autora, né? A autora é a Lise Bourbeau. Lise escreve Lise mesmo, Bourbeau escreve... Pode falar? Pode. B-O-U-R-B-E-A-U. Isso. Então é isso, né? De repente, semana que vem, que dia, Jusmar? Semana que vem, a gente fala da rejeição? Calma, Raíssa. Gente, a Raíssa fica me empurrando para fazer live. Você falou da rejeição, falou dos 5 feridas e falou da primeira estratégia, que é o escapitismo, né? Da escapada. Eu entendi da pessoa escapar, está sempre em fuga. Isso. Foi até aí que eu vi, que é a máscara, né? Isso. É a luva da Raíssa aí, né? Isso. Então, mas assim, já foi falado hoje tudo sobre a rejeição? Não, a gente nem entrou na rejeição. Não, nós não vamos falar das características do corpo, as estratégias, né? O que é esse escapismo, né? Quais são as estratégias que são usadas? A gente foi só uma introdução. Tem muita coisa para falar. E também da forma, né, do que fazer para... Isso. Né? Eu fiquei aqui pensando assim, eu entendi como uma metáfora, né? Eu tenho aqui uma ferida, e aí eu coloco a luva como máscara para ficar aqui sobrevivendo ou vivendo com essa dor. Isso. Aí depois eu fiquei pensando, mas como que eu vou fazer para sarar isso? Eu tiro a luva e deixo a dor à mostra e espero as pessoas irem tocando. Na minha cabeça já veio lá a solução, querendo saber o que a autora colocou aí como solução. Eu deixo a amostra, as pessoas vão tocando, eu sinto dor, e eu percebo a dor, eu dialogo com a minha dor, e aí eu vejo que vai sarando, e vai ficar só a marca, porque depois você falou, lá na frente pode existir uma outra situação, e aí abre de novo essa ferida, outra. Não foi bom esse curativo. Inclusive, eu falei de uma das estratégias, né, de cura, que é a terapia. É lógico que tem outras, mas terapia é exatamente isso. É você tirar a luva, expor a sua ferida para o terapeuta e, aos pouquinhos, ir colocando um remedinho nela. Tomando autoconsciência disso, né? Criando a coragem, né? Sim, que é outro elemento. E aí, por isso que às vezes esse processo é lento, porque, igual terapia, muitas vezes a pessoa vai para terapia. Aí ela começa a falar de coisas, ela fala dos outros, até ela começar a falar dela. Quando ela começa a falar dela, ela entrou em processo terapêutico. Só que
Muitos, o que acontece? Na hora que começa a falar de si, para, porque não deu conta. E tá tudo certo. Ela vai precisar de um tempo ainda para depois ela voltar e de novo começar. Aí ela vai caminhar, talvez ela vai conseguir caminhar mais um pouquinho. Mas lá na frente pode esbarrar numa questão que ela ainda não dá conta. Ela para de novo. E é assim. Eu imaginei aqui, quando você coloca o remédio e fica, ai, tô guardando, não quero que ponha mais remédio, não. Aí vai embora. Aí dói muito, volta aqui. Bota mais remédio. Como eu falei, muitas vezes no atendimento de adulto, a gente vê a criança se manifestar. Quando essa criança se manifesta, se ela estiver na pirraça, ela sai, ela levanta e vai embora. Antes de encerrar a sessão, ela vai embora. Dói muito, e aí vai embora e não volta, às vezes ela volta, depois ela volta. Igual criança mesmo. Sim. Né? Mas aí que está, o terapeuta precisa estar, né, ciente disso e de qual que é uma das principais características, né, para um terapeuta conseguir exercer a função dele, o não julgamento. Né? Porque se a gente vai para o julgamento, como que a gente pode ajudar o outro se a gente fica no julgamento? A gente não consegue ver o sofrimento dele. Né? Quem julga não consegue ajudar o outro. Sim. Não, e eu vejo muito também, às vezes acontece isso, né? Aí o paciente vai embora. E às vezes o paciente o psicólogo se julga, né? E acredita que é culpa dele. Então tem uma ferida ali. Aí é culpa dele, que ele falou alguma coisa, que ele fez alguma coisa, a pessoa foi embora e ele fica mal com aquilo. E é porque ele também tem uma ferida, que a outra pessoa apertou a luva, né? Apertou a luva lá e abriu a dele e ele ainda não mexeu nisso. Então, para ele também ajudar o outro, ele tem que mexer naquilo que está doendo. Hoje eu tive terapia, né? Aí eu estava rindo com a minha terapeuta, que eu falei que a minha criança esses dias anda muito irritada. Eu tenho observado isso. Ela está brava. Aí ela falou, conversa com ela. Ela falou assim, inclusive na hora que você for fazer a live, fala com ela para ficar lá quietinha, observando e prestando atenção. Bacana. A gente precisa conversar com a nossa criança. A gente fala, parece coisa assim, né? Porque pode soar estranho isso, né? Como assim? Eu sou uma adulta, que criança é essa que elas estão falando? Mas é como a gente disse, a nossa criança, ela continua a fazer parte da nossa vida para sempre. Né? E tem momentos em que a gente precisa, sim, colocar essa criança no lugar dela. Tem momentos em que a gente precisa colocar essa criança no colo. Tem momentos em que a gente precisa olhar para ela e falar assim, não, pode deixar que eu sou adulta e eu dou conta. Você vai continuar me acompanhando, mas quem está no controle da situação sou eu, adulta. Exatamente. Bacana isso que você Mas falou. aí, como é que é, Rosanita? Não, foi bacana essa fala dela de como você se posiciona diante da sua criança interior, né? Ora você fica ali, ora deixa a adulta que eu estou agora. Essa relação, né, de você com a sua criança interior. Muito bacana. Eu falei que essa semana eu vou no Jubileu comprar maçã do amor para minha criança. Eu já comprei churros. Vou comprar maçã do amor e cocada. Eu comprei churros para ela. Vai depender de como ela vai se comportar. Bacana. Gente, eu acho que a gente pode finalizar, né? Acho que foi muito bom mesmo. Eu quero agradecer a todos que participaram, que estiveram presentes, e a você, viu, Rosanita, por ter ficado com a gente até agora, e pelas suas perguntas, pela sua participação. Foi muito... Querendo entender, aí eu... vou perguntar. Isso mesmo. Senão eu vou ficar aqui sem entender nada. Não, igual eu falei, é troca. E é muito legal quando o pessoal interage, porque aí, né,
Acho que fica mais interessante, porque às vezes a gente pode estar falando uma coisa que o outro não está entendendo, Sim. e a gente não sabe que não está entendendo, né? Tá certo, então. Você é gestalt terapeuta? Oi? Você é gestalt terapeuta? Não, né? Ou é? Não, eu sou da existencial, Ah, tá. Existencial abordagem fenomenológica. existencial. Sim. Bacana. Existencial fenomenológica. Lógica. Você é psicóloga também? Sim. Ah, é? Ah, Sim. que legal. Ela mandou no grupo do psicólogo, não foi? Foi, manda aí. Ah, tá, é porque eu Só não ia surgir psicólogos aqui. tô nesse grupo, não. Mandei lá no grupo. Os próximos eu vou mandar também com antecedência, com a data, tudo certinho. Sim. Tá Eu acho que esse formato aqui é legal, É. né? Eu acho que esse vai dar menos confusão do que o Instagram. É. Aí eu não sei. Aí, o que vocês fizerem no Instagram ou aqui. Não, é porque eu arrumo tanta confusão com o Instagram. A Raíssa fica só rindo de mim, ainda bem que ela tem paciência comigo. Que ótimo. Mas a gente pode combinar, Raíssa, da próxima a gente fazer juntas. Tá. Né? Uhum. É só você colocar lá, tá, Raíssa? Tá, eu coloco. Pode deixar que eu coloco. Obrigada, Jucimara. Obrigada, Eu Raíssa. que agradeço, Rosanita. Raíssa, tá? Uhum. Muito bom. Eu vou procurar esse livro para dar uma lida. Procura isso, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Você consegue encontrar em áudio também. Procura lá no YouTube que você consegue achar. Tá bom, então. Tá? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Com Deus. Tchau. E aí, Jacimora? Ai, sobrevivi mais uma. Eu estava falando com a Marilene, né, a minha psicóloga. Meu Deus, falei assim, nossa, tem